Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é dia 30 de abril, estamos no quarto domingo da Páscoa. E o evangelho de hoje é de João, capítulo 10, versículos de 1 a 10. Naquele tempo disse Jesus: em verdade, eu vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre, e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas não seguem o estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham a vida e a tenham em abundância. Meu irmão, minha irmã, uma figura importante do evangelho de hoje é a do porteiro. No Antigo Testamento, os porteiros do palácio e do templo são os responsáveis pela segurança. Também na parábola de hoje, o porteiro tem essa função. O porteiro não deixa o ladrão entrar, mas abre a porta ao pastor. Podemos interpretar essa imagem do porteiro como uma explicação e também como uma crítica. É uma explicação da futura função dos apóstolos. Os apóstolos são os encarregados de não permitir que algumas pessoas desviem os discípulos de Cristo para o erro e fazer com que Cristo entre na vida dos fiéis e que permitam que os fiéis sigam somente o Mestre. Esta imagem é também uma crítica para os que não se comportam bem e permitem que os discípulos se desviem de Cristo. Um detalhe importante da parábola é que o pastor é descrito como aquele que leva as ovelhas para fora do redil e caminha à frente delas. Não se fala do pastor que traz as ovelhas de volta ao redil. De fato, a missão de Cristo é salvar do pecado. De fato, ele não traz os discípulos de volta para o pecado, mas os conduz para a vida em plenitude. Outro detalhe é menos chamativo, mas não menos importante. Trata-se da relação pessoal do pastor com cada ovelha. Ele conhece as ovelhas pelo nome e as ovelhas reconhecem a voz do seu pastor e só a ele seguem. No Gênesis, Adão impôs os nomes aos animais segundo as espécies. Assim, um pássaro indica todos os pássaros da mesma espécie. Um cavalo é o nome dos animais da mesma espécie. No evangelho de hoje, o pastor dá nome individual, ou melhor, nome pessoal a cada ovelha. Ele cumpre o que está na profecia de Isaías, capítulo 43, versículo 1. Chamei-te pelo nome, tu és meu. As ovelhas não escutam os ladrões e os assaltantes. Elas só ouvem o verdadeiro pastor. Os falsos pastores do passado e do presente são mencionados nessa parábola como uma advertência. Precisamos tomar cuidado. Não devemos escutá-los. Muitos se apresentam como mestres e guias,
mas é preciso discernimento e não ir atrás de qualquer um. Como podemos ser ajudados nesse discernimento? Cristo deixou à frente da igreja pessoas com autoridade de pastor. O que é essa autoridade? Eles não são chefes ou dignatários, são pastores porque, como Jesus, se dedicam ao povo de Deus. A autoridade na igreja é uma autoridade delegada por Cristo a alguns homens. Não é uma autoridade absoluta, é uma autoridade que está ligada a Cristo ressuscitado. Cristo está presente nos pastores que ele pôs à frente do seu rebanho. Assim, os fiéis obedecem aos pastores, obedecendo neles o próprio Cristo, pois reconhecem nos pastores terrenos o sinal vivo do ressuscitado, que está presente e que conduz à igreja.